Programa ADV Jus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Olá, meus amigos do ADV Jus, muito boa tarde. Estamos chegando com mais um programa inédito para você que me acompanha aqui em Ribeirão Preto, em Sertãozinho, em Bonfim Paulista, nas redes sociais e também através do nosso site, o advjus.net. Muito obrigado. Hoje, honrosamente, nós estamos recebendo o magistrado Dr. Tárcio Vidotti. O Dr. Tárcio José Vidotti é magistrado, juiz titular da 4ª Vara do Trabalho aqui de Ribeirão Preto, membro do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil do Tribunal Regional da 15ª Região e agora também é coordenador do GEA, Juizado Especial da Infância e Adolescência, já instalado aqui em nossa cidade. A nossa pauta de hoje, a necessidade imperiosa da erradicação do trabalho infantil. O ADV Jus está no ar. Fique aqui. Dr. Tárcio Vidotti, muito obrigado pela sua presença conosco aqui hoje no ADV Jus. Isso muito nos honra. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade de esclarecer um pouco a respeito dos malefícios que o trabalho infantil faz para as crianças e adolescentes do nosso Brasil. Sem dúvida, doutor. Inicialmente, eu quero te parabenizar, né, também agora pela coordenação do GEA. Doutor, é um desafio que se segue. Com toda certeza, Marcos, o Juizado Especial da Infância e Adolescente de Ribeirão Preto, ele é o quarto a ser instalado pelo Tribunal Regional do Trabalho no âmbito da jurisdição do nosso tribunal, que é o interior do estado de São Paulo. Sim. E a ideia do juizado especial é ter mais uma ferramenta na rede de proteção à criança e ao adolescente. Certo. Doutor, agora eu quero fazer minhas aqui as palavras do presidente Lorival. Eu também estive presente lá na instalação do tribunal, né? E ele se reportou a esse tema que nós estamos hoje aqui propondo, falando o seguinte, né? Lugar de criança é numa atividade lúdica, né? Na verdade, lugar de criança é na escola, não é isso, doutor? Com toda certeza. Lugar de criança é na escola e no que nós chamamos de contraturno, no período em que não há aulas, a criança tem que se dedicar a atividades lúdicas, a aulas de reforço, atividades esportivas, atividades artísticas, para que ela possa se desenvolver como ser humano completo. Sim. Nunca é demais nós lembrarmos que o trabalho é algo absolutamente estranho ao desenvolvimento da pessoa nesse momento da sua fase, da sua vida. Sem dúvida. Doutor, o senhor acha que, por exemplo, o nosso comportamento social, de uma maneira geral, de quem emprega, ele está bem aquém, né, do que deveria ser para assumir ou para mesmo aceitar esse tipo de ocorrência, doutor? Olha, eu costumo dizer que o trabalho infantil ele é utilizado porque é barato. E não porque aquele que o emprega procura ajudar a família. Até porque se fosse esse o problema, seria mais fácil empregar o pai e a mãe do que a criança. O trabalho infantil basicamente existe porque ele é barato para quem o toma. Certo. Doutor, agora nós já falamos aí a respeito da erradicação e tem aí a meta mesmo que o senhor já se reportou, de 2020 a erradicação total. Você acha que essa meta ela é plausível? Vai ser possível? Ela é plausível, mas não está sendo executada infelizmente, né? No ritmo que deveria. Só para que nós tenhamos noção. Quando o Brasil começou a aderir aos programas internacionais de combate ao trabalho infantil, nos idos de 1992, nós tínhamos algo em torno de 8 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Sim. Hoje, pelas últimas estatísticas de 2014, nós temos algo em torno de 3.200 milhões de crianças e adolescentes. Conseguimos uma redução muito importante, mas ainda temos mais de 3 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. E o ritmo da queda dessa estatística, ou seja, a diminuição do trabalho infantil, tem diminuído a sua intensidade.
Portanto, infelizmente, eu acho que, salvo uma mudança de rumos absolutamente inesperada pelo que temos hoje, nós não conseguiremos cumprir esse compromisso internacional. Isso realmente é preocupante, né? Doutor, agora trazendo um pouquinho aqui para a nossa esfera, para cá, para a nossa cidade, para a nossa região, para o nosso estado, esses números, eles também são desse naipe, tem nessa proporcionalidade, doutor? Olha, os números de Ribeirão Preto, eles são números absolutos altos. Nós temos aí de 10 a 15 anos algo em torno de 3.339 crianças e adolescentes no trabalho. Eu gostaria de lembrar que essa estatística é de 2010, extraída de um trabalho feito pela Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho decente em 2012, utilizando-se de estatísticas de 2010. Sim. Ou seja, esse número hoje poderá ter sido alterado. Infelizmente, acredito que o grau de diminuição desse número, o percentual de diminuição seja pequeno, até por conta das estatísticas que acontecem no resto do país. Eu acho esse número elevado, e a estatística de trabalho infantil de Ribeirão Preto, em qualquer dos níveis de idade que nós nos atentamos, ele é sempre maior que a média estadual. Ou seja, Ribeirão Preto tem mais trabalho infantil que a média do estado de São Paulo, o que me parece extremamente lamentável, pelo porte da cidade, para uma cidade que quer ser conhecida como capital da cultura. Impressionante e preocupante, né? Doutor, agora uma coisa que é bem importante sublinhar, né, é que o menor que está aí se sujeitando ao trabalho irregular, apesar disso por si só ser muito grave, né, na verdade estão presentes prejuízos muito mais sérios que vão aparecer no decorrer da vida dele, não é isso? O grande problema do trabalho infantil é exatamente esse, que os malefícios do trabalho infantil, eles são apurados a médio e longo prazo. Então é isso que a sociedade não consegue compreender. Então o que nós temos? O prejuízo social e econômico. Nós temos vários estudos feitos no âmbito da Organização Internacional do Trabalho que demonstram que quanto mais cedo a pessoa entra no mercado de trabalho, menor será seu salário na vida adulta. Só para dar um exemplo, aquelas pessoas que entram no mercado de trabalho com 9 ou 10 anos de idade vão, em média, ganhar, quando adultas, metade do salário de uma pessoa que entrou no mercado com 18 ou 19 anos. Poxa vida. Então, o entrar mais cedo no mercado de trabalho, na verdade, não qualifica ninguém para o trabalho, desqualifica. E acaba, de uma certa maneira essa que não consegue ser vislumbrada nem pela família e nem pela própria sociedade, prejudicando a vida profissional dessa criança lá na frente e condenando-a a trabalhos normalmente de pouco ou nenhuma capacitação profissional e sempre muito mal remunerados. Ou seja, é a perpetuação da miséria. Puxa vida, lamentável, né, doutor? Olha, eu quero lhe perguntar o seguinte: você conhece a Qualisystem Informática? A Qualisystem Informática possui o Quali Jurídico e o disponibiliza para auxiliá-lo no gerenciamento do seu escritório de advocacia. Conheça a Qualisystem Informática e ganhe efetividade. Acesse qualisystem.com.br. Ligeiro intervalo, voltamos já. Aguarde. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Espaço Homo. Zezinho Alfaiate. Confecção e aluguel de trajes. 3234-7544. Qualisystem Informática. Automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Qualisystem Informática.
João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. Ok, estamos de volta então com o ADVJus. Hoje, com imensa satisfação, nós estamos recebendo o Dr. Tárcio Vidotti, o magistrado Dr. Tárcio Vidotti. A nossa pauta, a necessidade imperiosa da erradicação do trabalho infantil. Doutor, uma das implicações também que o menor que é submetido aí ao trabalho infantil, o senhor mesmo me falava aqui nos bastidores, o perigo, né, a falta de adequação para ele ali exercer sua atividade. E isso expõe o menor a riscos de acidente, inclusive. O trabalho infantil ele causa muitos prejuízos à saúde da criança e do adolescente, por vários motivos. O desenvolvimento físico e emocional da criança e do adolescente não é compatível com o desenvolvimento exigido, com a maturidade exigida para o mundo do trabalho. Então nós temos problemas de ergonometria. Eu cito sempre o exemplo de que o mundo do trabalho é preparado para adultos e não para criança. Costumo dizer sempre, se alguém quer perceber um pouco o que sente uma criança quando vai para o mundo do trabalho adulto, é sentar-se num carro e preparar esse veículo como se sua altura fosse muito maior do que a que você tem e tentar manobrar esse veículo. Você vai ver que você conseguirá fazê-lo, mas um nível de desconforto muscular e de esforço, né? De esforço é muito grande, é desproporcional àquilo que se considera natural. Outro problema também, a criança naturalmente nessa faixa etária, tanto a criança como o adolescente, ele é muito desatento. É uma peculiaridade dessa fase do desenvolvimento do ser humano. E a desatenção no mundo do trabalho, onde há máquinas perigosas, onde há situações de risco, evidentemente que é uma combinação desastrosa. Nós temos índices de morte de criança em trabalho infantil na faixa de 20 a 30 por ano no Brasil. Crianças e adolescentes que morrem no trabalho. Dr. Tárcio, evidentemente que, né, esse aqui inclusive é uma perguntinha de concurso, pessoal que acompanha sempre a gente aí, né? Aquele que emprega um menor, né, principalmente uma criança, o deixa subjugado ali seus caprichos, e pode surgir daí a chamada síndrome de Estocolmo, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso daí. Olha, eu costumo dizer que a relação do trabalho infantil com a sociedade brasileira é uma espécie de síndrome de Estocolmo, que, como sabemos, é aquela situação onde a vítima, depois de muito tempo de contato forçado com seu algoz, acaba se afeiçoando a seu algoz, né? E o trabalho infantil tem essa mesma relação com a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, ela parece hipnotizada pelo trabalho infantil. Ela aceita o trabalho infantil como uma solução para a miséria e como uma tentativa de prevenção de criminalidade, que, a meu ver, não é correto. Então, a sociedade brasileira enxerga o trabalho infantil como uma solução. E é isso que eu costumo dizer que é uma espécie de síndrome de Estocolmo, porque, afinal de contas, o trabalho infantil, que causa tantos prejuízos físicos, sociais e morais à criança e adolescente, é recebida e quase que aplaudida por uma parte substancial da sociedade brasileira. Verdade. Ou seja, é a vítima se afeiçoando a seu algoz. Puxa vida. Doutor, agora nós temos aí a previsão constitucional, né, para o exercício do trabalho do menor, né, o menor aprendiz. O senhor acha que esse dispositivo atende aí os objetivos a que foi inserido na Constituição? Olha, nós temos hoje no Brasil 3 idades mínimas para trabalho. Nós temos a idade que nós chamamos de regra geral, que é de 16 anos, só é permitido o trabalho a partir dos 16 anos. É permitido o trabalho, excepcionalmente, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz, e já vou dizendo que é com registro em carteira, cursando alguma forma de curso de capacitação profissional, ou fornecido pelo Sistema S, ou por entidades registradas no Conselho Municipal da Proteção das Crianças e dos Direitos da Criança e do Adolescente, e ainda uma terceira idade mínima, que é a proibição de trabalho de pessoas com menos de 18 anos nas piores formas de trabalho infantil, que nós sabemos são tráfico,
escravidão, trabalhos que possam prejudicar a moral da criança ou a saúde da criança, que estão relacionadas num decreto do governo brasileiro, são 81 formas, e só para que nós tenhamos um conhecimento rápido, pessoa com menos de 18 anos não pode se envolver em trabalho infantil, trabalho doméstico, e nem venda de bebidas a varejo. Certo. Ou seja, ninguém com menos de 18 anos de idade pode servir bebida em bar. E essa é uma situação que em Ribeirão Preto nem sempre é respeitada. No litoral do estado de São Paulo, principalmente na região da alta temporada, é muito comum nós nos depararmos com meninos e meninas de 16 anos vendendo bebida alcoólica nos quiosques. Isso é ilegal. Doutor, agora também tudo que é colocado para que seja cumprido, ele também serve à necessidade de uma fiscalização. Aqui também deixa-se a desejar um pouco, né? Olha, nós temos uma fiscalização feita pela Subdelegacia Regional do Trabalho, que é feita com muita seriedade, mas é histórico. A deficiência do número de auditores fiscais do trabalho é histórica. Ou seja, cada auditor tem que se desdobrar por 5, 7, 8 para fazer um trabalho. E eles são em número suficiente. Verdade. Agora, mais do que isso, eu acredito que mais do que a fiscalização do próprio Estado, é preciso que a sociedade fiscalize. Verdade. Se cada um de nós deixássemos de ir a um bar ou um restaurante onde percebêssemos que há crianças e adolescentes trabalhando, nós estaríamos ajudando. Nós precisamos encontrar uma solução para amparar a família que coloca a criança em situação de trabalho infantil. É verdade. E você também já fez sua parte com relação à erradicação do trabalho infantil? Você pode fazer, ok? É só você discar 100 100 e denunciar o trabalho infantil. Está aparecendo aqui para você, ó. Disque 100 para denunciar o trabalho infantil. Vamos erradicá-lo. Ou então você pode acessar esse site, ó, www.mpt.gov.br. Nós vamos fazer mais um ligeiro intervalo, você sabe, aqui é curtinho. Voltamos já já. Aguarde, por favor. Espaço Homo, Zezinho Alfaiate, confecção e aluguel de trajes, 3234-7544. Quali System Informática, automação em serviços para a área do direito. Desenvolvemos o Quali Jurídico com controle de processo, agenda, gerenciador eletrônico de documentos, andamentos processuais, relatórios com filtros e controle financeiro. Oferecemos consultoria, assessoria, suporte técnico, projetos de infraestrutura com rapidez, segurança e ética. Quali System Informática. João Arcadepani Filho 137, 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158. Eficaz Imóveis. Compra, venda, associação, incorporação e locação de imóveis urbanos e rurais. Equipe capacitada, infraestrutura completa e orientação técnica, jurídica e financeira. Parcerias para comercialização de imóveis para investidores e fundos de investimento. Temos compradores. Traga seu imóvel ou empresa para a Eficaz Imóveis. 13 de maio 1056, primeiro andar. Acesse imóveiseficaz.com.br. Ok, voltamos então com o ADVJus. Hoje, honrosamente, recebendo o magistrado Dr. Tárcio Vidotti. A nossa pauta, a necessidade imperiosa da erradicação do trabalho infantil. Doutor, agora vamos falar um pouquinho aí do GEA, né, recém-instalado, no qual tem aqui em Ribeirão Preto a sua coordenação. O GEA ele vai cuidar de processos que envolvam, evidentemente, pessoas menores de 18 anos, mas não só de Ribeirão, não é isso? O GEA, na verdade, primeiro ele vai atender todos aqueles processos que envolvam trabalho de pessoas de menos de 18 anos. Evidentemente, a pessoa pode até ter mais de 18 anos, mas se a época que trabalhou tinha menos de 18 anos, o GEA irá apreciar esses pedidos. Irá apreciar também os pedidos de autorização de trabalho abaixo da idade limite, né, o que nós chamamos popularmente de autorização para trabalho infantil. Sim. E também o GEA poderá vir a
a conhecer, instruir e julgar ações que envolvam cobrança de instituição de criação de políticas públicas para a proteção da criança e do adolescente. O GEA ele é criado na circunscrição de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, mas para atender a circunscrição de Ribeirão Preto, que tem 22 municípios. Puxa vida. Então, nós provavelmente, ainda é uma experiência nova, nós temos criados o GEA de Franca, Presidente Prudente e Campinas, mas como Franca, a jurisdição é só sobre Franca, ela tem um perfil diferente do GEA de Ribeirão Preto e de Presidente Prudente de Campinas, que tem uma jurisdição territorial maior. É uma experiência nova, como os processos serão todos pelo PJS, serão todos processos eletrônicos, não haverá grandes problemas pelo fato de nós atendemos a circunscrição toda de Ribeirão Preto. Doutor, agora com relação ao GEA, né, era bem importante que a gente sublinhasse aqui quais realmente são aquelas questões que estão envolvendo o menores, né, inclusive a gente já falou alguma coisa em relação a isso, mas que vão ser contempladas ali pelo GEA, doutor. Olha, a ideia é que o GEA possa analisar sempre as hipóteses de trabalho abaixo da idade mínima, para que nós não só julguemos aquele processo, mas também para que nós possamos acionar essa rede de proteção da qual eu falei há pouco. Verdade. Porque mais do que resolver e punir o empregador que se valeu do trabalho abaixo de crianças ou adolescentes abaixo da idade mínima, é acionar a rede de proteção para evitar que isso ocorra novamente. Quer conscientizando o empregador, quer assistindo as famílias que estão em situação de risco, porque mais do que punir, a nossa intenção é prevenir, a nossa intenção é, de forma articulada, erradicar o trabalho infantil. Certo. E me parece bastante interessante também, né, doutor, assim, falar para as pessoas que o trabalho infantil não é só aquele ali que a criança está, por exemplo, numa atividade lá, por exemplo, em Franca tem muito isso, né, trabalhar lá com calçado, mas às vezes alguma atividade aí que o pessoal imagina ser uma atividade artística, está expondo ali o menor, isso também está trazendo um prejuízo para ela. O Brasil, ele é signatário da Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que coloca como idade mínima aquela idade em que a criança esteja e o adolescente esteja cursando o ensino obrigatório naquele país. Portanto, no Brasil, até pouco tempo, 16 anos de idade. Então, não poderia haver trabalho abaixo dos 16 anos de idade. A própria convenção permite duas hipóteses de exceção, que são a situação do aprendiz e o trabalho infantil artístico. O trabalho infantil artístico ele é permitido, é uma exceção prevista nessa Convenção 138, e o que acontece com o trabalho? Ele exige, primeiro, autorização da autoridade judicial competente, que agora, no caso, no nosso entender, é da Justiça do Trabalho. Ele exige que seja feita uma análise do tipo do trabalho que será desenvolvido para aquela criança e adolescente e que haja um acompanhamento de especialistas. Essa é a condição que tem sido exigida para a autorização do trabalho infantil artístico. E me preocupa um pouco isso, porque nós sabemos que o trabalho infantil artístico, ao contrário do que possa passar pelo imaginário popular, ele é extremamente cansativo. Puxa vida. Ele tem um grau de exigência da criança e do adolescente muito grande. Um set de filmagens é um local onde normalmente o estresse é preponderante, há horários para serem cumpridos, há agendas que têm que ser cumpridas em razão de recursos que estão envolvidos com aquilo, ou seja, o orçamento é curto, o prazo mais curto ainda. E o desgaste é iminente. E o desgaste é muito grande. Então, normalmente as autorizações de trabalho infantil artístico que têm sido concedidas, elas são para uma atividade específica, ou seja, quando se autoriza uma criança ou adolescente ao trabalho infantil artístico, não se está liberando ele para qualquer trabalho. É para aquele trabalho, com aquela carga horária, com aquele tipo de acompanhamento. E então, infelizmente, a meu ver, ele é permitido, mas tenta-se revestir a autorização desse trabalho
com um arcabouço de cuidados que permita diminuir um pouco os prejuízos que esse trabalho trará para a criança. Tá certo. Dr. Tarso Vidotto, nós estamos chegando no finalzinho do ADVJus, acho que antes de mais nada, o que ficou bem destacado é que necessita, sim, de uma união, não é isso? As autoridades, mas de uma maneira geral, todas essas pessoas aí, de uma maneira ou de outra, envidar esforços, dar a sua colaboração no sentido da erradicação do trabalho infantil. Com toda certeza. O que eu queria deixar como mensagem final é que o trabalho infantil, mais do que um problema das autoridades envolvidas no seu combate, ele é um problema, ele tem que ser a sua erradicação tem que ser um compromisso da sociedade brasileira, um compromisso de cada um de nós. Porque o trabalho infantil ele não educa, o trabalho infantil não capacita para o trabalho infantil não é solução para a miséria e muito menos para a criminalidade. O trabalho infantil é simplesmente uma forma cruel de atrapalhar e prejudicar a vida da criança e do adolescente enquanto adulto. Tá certo. Dr. Tarso Vidotto, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no ADVJus, isso muito nos honrou. Eu que agradeço o convite. Tá certo. Olha, meus amigos, você pode novamente ver esse programa com o Dr. Tarso Vidotto. É só você acessar o nosso site a partir de segunda-feira. O nosso endereço é www.advjus.net. Acesse lá, ok? Nós vamos ficando por aqui. Desejo a você uma excelente tarde de domingo. Um forte abraço. Até o próximo. Programa ADVJus. Oferecimento Qualisystem Informática. Automação e serviços para a área do direito. 3234-2720. A ARP, Associação dos Advogados de Ribeirão Preto. Seja sócio você também. Ligue 3965-5158.